Bom, hoje eu me peguei pensando na história de Adão e Eva. Me peguei imaginando como é que era o relacionamento de Adão com Deus Pai, lá no jardim do Éden. Então eu fui ler um pouco a Bíblia, ler um pouco Gênesis, e uma coisa me deixou curioso, uma passagem que diz que Deus Pai criou o homem do pó, a sua semelhança, e soprou vida a ele, em Adão, lá no jardim. Eu fiquei pensando, refletindo nessa palavra, nessa passagem, porque Deus Pai, ele não tem forma física. Deus Pai não tem forma física, sabe? Só que diz que Deus Pai criou Adão à semelhança dele. Então eu parei para pensar e refletir nisso, e algo veio a mim, despertou em mim, não sei qual seria a melhor palavra para ser dita, mas que é o seguinte, que eu queria compartilhar. Deus Pai, ele criou Adão à semelhança dele, certo? Só que muitas vezes quando a gente vai ler ali Gênesis, a gente vai ler a palavra ali e ver essa passagem que Deus Pai criou a semelhança dele, a gente imagina algo físico. A gente imagina a semelhança física. Mas Deus Pai, ele não é físico. Deus Pai, ele não tem forma física. Então, quando diz que a palavra diz que Deus Pai criou Adão à semelhança dele, quer dizer que Deus Pai criou o espírito de Adão semelhante ao dele, puro, amoroso, sem maldade, sabe? Quando fala da semelhança, é essa semelhança, o espírito semelhante de Deus. A forma física, claro que Deus Pai precisava de um corpo físico para manter aquele espírito que foi criado à semelhança dele. Então Deus Pai criou uma forma física para Adão, né? Que é a do homem. Mas o que é semelhante a Deus não é a forma física. O que é semelhante a Deus, Deus Pai, é o espírito de Adão. Aí eu comecei a refletir nessa palavra e começou a despertar algumas chaves em mim, e eu comecei a entender algumas coisas que antes eu não entendia. Por exemplo, sobre o Jardim do Éden. Deus Pai criou um lugar perfeito para Adão. Um lugar puro, sem maldade, sem nada. Um lugar perfeito. Deus Pai já tinha criado todo mundo, mas ele ainda assim, ele fez questão de construir um jardim perfeito, com tudo, para colocar Adão, para que Adão habitasse ali, entende? E naquele lugar, Deus Pai botou uma árvore, tinha uma árvore no meio do jardim, a árvore do conhecimento do bem e do mal. E daquela árvore, Deus Pai chega para Adão e diz a ele: se você comer dessa árvore, certamente você morrerá. E quando a gente lê essa passagem, eu não me recordo o versículo, mas quando você lê isso, quando Deus diz isso a Adão, que se daquela árvore ele comer, ele vai morrer, novamente a gente acaba imaginando morrer fisicamente, que Adão morreria, simplesmente fisicamente, comeu, morreu. Mas não, Deus Pai não queria dizer isso, que quando ele comesse daquele fruto, o corpo dele ia morrer. Mas ia morrer aquilo que Deus Pai tinha criado semelhante a ele, que era o espírito. Porque Deus Pai sabia que quando Adão comesse daquele fruto, ele teria o conhecimento do bem e do mal. Ele saberia o que havia lá fora,
fora do jardim, que lá havia maldade. Isso ia corromper o coração dele, isso poderia corromper o coração dele, o espírito dele. E aquela pureza, aquela semelhança que Deus Pai tinha, que ele tinha com Deus Pai, ia se perder, ia morrer. Entende? Então quando Deus Pai diz para Adão, Adão, não come dessa fruta que você vai morrer, certamente você vai morrer, ele não está falando com a forma física de Adão, ele está falando com o espírito de Adão, que quando ele comer daquela fruta, o espírito dele certamente vai morrer. Porque ele vai ver a maldade lá fora e o coração dele vai acabar tendendo ao mal, pode acabar tendendo ao mal, porque o coração do homem tende ao mal, e Deus Pai sabia disso. Deus Pai sabia que o coração do homem tende ao mal. Acaba sucumbindo às vezes o mal. E ele temia por isso, e temia por Adão por isso. Por isso que ele avisou Adão. Sabe? Eu fico imaginando no jardim do Éden. Deve que era maravilhoso para Adão. Porque lá ele tinha contato direto com Deus Pai. Lá ele tinha acesso livre, ele poderia falar e ouvia, sentia a presença de Deus Pai em tudo. Até porque tem uma passagem também que diz que quando a Eva pega a fruta e Adão e Eva comem a fruta da árvore lá, da vida, Deus Pai vai à tarde no jardim, sabe? Na passagem diz que ele está caminhando pelo jardim, em busca de Adão. Só que eu não consigo, sinceramente, imaginar Deus Pai caminhando fisicamente no jardim. Porque Deus Pai não tem forma física, Ele é glória, Ele transcende o físico. Então eu não consigo imaginar Deus Pai em forma física caminhando no jardim. E sabe o que veio a mim? Deus Pai não estava em forma física lá. Deus Pai estava em espírito lá. Só que a diferença de Adão para a gente é que Adão, ele tinha sintonia com Deus. Ele tinha uma harmonia tão grande, porque ele era semelhante. E quando você é semelhante, cara, você sente. Então, ele sentia Deus Pai em tudo. Ele via Deus Pai em tudo. Então, quando diz ali que ele estava andando em forma... andando, quer dizer que ele estava naquele lugar. Sabe? E Adão sabia disso, porque ele reconhecia Deus. Ele reconhecia Deus nas pequenas coisas. Coisa que às vezes a gente não faz. A gente acha que Deus não está por perto, não está presente, mas Deus está caminhando, Deus pode estar caminhando do nosso lado. E a gente não percebe. Porque a gente não consegue reconhecer Ele. Mas Ele está lá. Não fisicamente, Ele não é um ser físico. Ele é glória, Ele transcende isso. Então, fisicamente não, mas Ele está lá. Adão via Ele. Adão sabia que Ele estava lá. Então Deus Pai está lá caminhando. O espírito dele está lá com Adão. E Adão se esconde por vergonha. Esse se esconder do Adão, sinceramente para mim, não é físico. Adão não se escondeu fisicamente. Quando eu li isso, quando eu li Gênesis, uma coisa que falou muito comigo foi: Adão não se escondeu fisicamente. O que se escondeu foi o espírito de Adão. O espírito de Adão que se escondeu de Deus. Sabe? Quando Deus Pai chama Adão e Adão está envergonhado, é o espírito dele que está envergonhado. Ele tem conhecimento do bem e do mal, ele tem conhecimento agora. E o espírito dele se envergonha. Ele já não é mais puro. Então o espírito dele se esconde de Deus Pai, naquele momento, sabe? E Deus está lá, está caminhando. E quantas vezes a gente, nós mesmos, fazemos algo que entristece Deus, a gente peca e tal, e o nosso espírito se esconde de Deus, por vergonha, por medo, porque sabe que, fez aquilo que Deus Pai pediu para não fazer. Aí a gente, mesmo que a gente vai na igreja, a gente tá lá fisicamente, mas o nosso espírito está escondido, porque está envergonhado, porque sabe que fez errado. E eu vejo dessa forma.
Não sei se se eu tô certo, se eu tô errado, não sei. Tô apenas dizendo o que Deus Pai ministrou no meu coração. Sabe? Muitas vezes a gente lê a Bíblia de uma forma muito física. A gente acaba interpretando as coisas de uma forma muito física. A gente esquece que Deus Pai, ele não é físico. Deus Pai transcende isso. Então, se diz que Deus Pai estava andando, estava ali, a gente imagina de uma forma física, mas não é. Que Deus Pai criou a semelhança dele, a gente imagina de uma forma física, mas não é de uma forma física. Se ele não é físico. Entende? Era mais ou menos isso que eu queria compartilhar sobre Adão, sobre Eva, sobre esse relacionamento com ele lá lá no Éden, no jardim. Aí, cara, maravilhoso que você busca entendimento em uma coisa e ali Deus Pai vai ministrando no seu coração e vai te enchendo e te mostrando mais e mais coisas. Eu tava muito interessado em saber nesse relacionamento de Adão e Eva ali no jardim com o pai. Ele ministrou isso tudo no meu coração. Aí eu me peguei pensando, depois que acontece tudo isso, Deus Pai expulsa o Adão e Eva do jardim. Ele se entristece muito. Eu fico imaginando a tristeza no coração de Deus Pai naquele momento, pois ele viu que aquilo que ele tinha criado semelhante a ele tinha desrespeitado a ordem dele e tinha simplesmente comido um fruto que ele pediu para não comer. Tudo era perfeito lá, mas Adão foi lá e fez aquilo. A única coisa que Deus Pai pediu para ele não fazer, ele fez. Ele e Eva. Então Deus Pai vai lá, amaldiçoa Eva, amaldiçoa a serpente e Adão também. Expulsa eles do jardim. Aquele lugar perfeito, maravilhoso que foi feito. E nisso, depois Adão e Eva têm um filho, Caim, depois tem Abel. Aí Caim acaba matando Abel, né? E o interessante é que mesmo depois que eles saíram do jardim, Deus Pai não parou de falar com eles. Deus Pai ainda falava com eles, só que não era a mesma coisa. Não era aquele sabe, aquela coisa próxima que tinha lá no jardim, que Adão tinha no jardim. De Deus Pai, eu fico imaginando, em forma de espírito, sentasse perto do espírito de Adão. E falar, e aí Adão, como é que tá as coisas? Não fisicamente, mas espiritualmente. De Adão sentindo aquilo. E aquilo foi perdido, tudo aquilo. Mas Deus Pai ainda falava. Até porque tem passagens que Deus Pai fala com Caim. Pergunta aonde que está Abel. Então Deus Pai estava falando com eles ainda. Caim acaba matando Abel por inveja. Primeiro homicídio relatado na Bíblia. Então Caim acaba sendo amaldiçoado de novo por Deus. E Caim vai habitar, se eu não me engano, no leste do jardim. Acho que no leste, uma coisa assim. Eu não tenho 100% de certeza no local exato, mas ele vai para uma terra. E nessa terra ele conhece uma mulher. E com essa mulher ele tem filhos. Aí eu te pergunto, com quem que Caim teve filhos? Quando eu li isso, coisa que eu pensei, Deus Pai, ele criou, sabe o que eu pensei? Que Deus falou comigo. Deus Pai, ele realmente, ele criou Adão à imagem dele. Não física, mas o espírito era a imagem dele. E só que a forma física que Deus usou para manter aquele espírito que era a semelhança de Deus, que é semelhante a Deus, é o espírito, não a forma física, já habitava na terra. O ser humano já habitava na terra, o homem já habitava na terra. Só que
Só que Deus Pai só usou o molde, só usou, sabe, a forma física para poder manter o que era semelhante a Deus, que é o Espírito, não a forma física, entende? Então já havia pessoas, só que semelhantes a Deus não, semelhantes a Deus em espírito era Adão, que estava no jardim, que estava no lugar perfeito. E Deus criou o jardim, um lugar perfeito, para que Adão ficasse distante daquele do resto das pessoas que já habitavam na terra. Porque ele sabia que aquelas pessoas corromperiam o coração de Adão. A pureza do espírito. Esse era o propósito do jardim no lugar perfeito. Só que não tinha como Deus Pai esconder o conhecimento. Então Deus Pai botou lá, em forma de árvore. Só que ele pediu, Adão, por favor, meu filho, não come, que se você comer você vai morrer. Em espírito você vai morrer. Porque você vai saber do conhecimento, você vai saber que tem pessoas lá fora, você vai saber de tudo. Isso vai matar o seu espírito. Então, beleza. Deus Pai vai lá, amaldiçoa Caim, Caim vai lá, tem filhos com a esposa dele, né? Que não tinha semelhança a Deus, que eram pessoas, mas não eram semelhantes a Deus em espírito, não tinha um espírito semelhante de Deus. Tem a linhagem dele e tal, mas eu não vou focar no Caim, porque o que me interessa mesmo é Adão e Eva, continuando. Adão e Eva tem mais um filho, que é Sete. Se você pegar e olhar a linhagem de Sete, você vai ver algo maravilhoso. Não, voltando, desculpa. Se você tem uma passagem que diz, sabe, lá atrás, Deus Pai criou Adão e Eva semelhança dele. E tem uma passagem quando relata o nascimento de Sete, diz essas palavras também, que Sete era semelhança do Pai. Se você pensar bem, Adão era semelhante a Deus em espírito. Então Sete era semelhante ao Pai. Adão, que era semelhante a Deus. Ou seja, o espírito era semelhante. A linhagem de Adão era semelhante. Tinha a semelhança a Deus. Tinha um espírito semelhante de Deus. E essa linhagem de Sete foi crescendo, até chegar a Noé. Noé provém de Sete. Noé tinha o espírito semelhante a Deus, por conta de Adão. Entende? Então, aí chega um ponto que Deus Pai decide destruir a criação para recomeçar. E quem é que ele usa? Justamente quem ele usa? Aquele que era semelhante a ele, que tinha um espírito semelhante a ele. Porque os outros estavam corrompidos, os outros não tinham. Até porque Caim se corrompeu. Caim foi pro mundo e se corrompeu. Teve um assassinato. Tudo aquilo. Até porque... Então, Deus Pai usa Noé, que era semelhante a ele. O espírito semelhante ao dele. Porque Deus Pai sabia que aquilo que ele criou lá no Jardim do Éden era tão maravilhoso. O ser humano com o espírito semelhante a dele era tão maravilhoso. Só que infelizmente foi corrompido. Mas ele viu em Noé que Noé era bom. Que aquela pureza, que sabe, aquele amor semelhante ao dele, ainda habitava no Noé. Que tinha ali ainda. Então ele decidiu salvar Noé e a família dele. E que a linhagem, sabe, a humanidade as pessoas pudessem provir de alguém que era semelhante a ele, para que todos fossem semelhantes a ele em espírito. Então ele foi lá, teve o dilúvio e tudo, e só restou a família de Noé. Que eram todos semelhantes a Deus. Por serem
por linhagem. Porque a linhagem de Noé era a linhagem diretamente de Adão e Eva. Bom dia. Bom dia, gente. Bom dia. Porque a linhagem de Noé era ligada diretamente a Adão e Eva. Então, quando dizem que todos nós somos filhos e filhas de Adão e Eva, é nisso. Esse é o ponto. Espiritualmente somos todos semelhantes a Deus por conta de Adão e Eva, por conta de Adão. Adão era semelhante a Deus em espírito. Então, essa semelhança passou para a gente, por descendência. Deus fez o mover dele para que a gente pudesse ter uma descendência direta dele. E o que restou foi a descendência de Noé. Todos nós somos filhos de Adão e Eva por conta de Noé. E todos nós somos semelhantes a Deus, ao Espírito maravilhoso dele. Por conta disso. Não sei se ficou um pouco complicado, um pouco, sabe? Mas é mais ou menos isso. Eu sei que é um pouco torto às vezes, um pouco... Não sei, talvez fora do convencional, eu não sei. Mas é isso que Deus Pai falou a mim. Mostrou pra mim. E eu espero não ter ofendido ninguém. Se eu falei alguma coisa que vai contra alguém. Mas... isso parece fazer tanto sentido. Eu espero que vocês também achem isso. Vejam isso. Porque Deus Pai... tudo que Deus Pai quer é que a gente volte àquela pureza. Tudo que Deus Pai quer é que a gente volte, sabe, a ter relacionamento com Ele. A gente ser puro, amoroso. Nosso espírito volte a ser semelhante ao dele. É tudo que Ele quer. E que a gente se abra ao amor dele, que a gente ame Ele. Da mesma forma que Adão amava Ele lá no Jardim do Éden. Aquele lugar perfeito, maravilhoso. E eu vou botar na descrição do vídeo, se você está vendo no YouTube, os versículos que eu falei mais ou menos, para que você leia, né, e veja. Para que não fique uma coisa simplesmente que eu falei do nada avulsa. Tá? Muito obrigado pelo seu tempo. Vou parar para ouvir o que Deus tinha para dizer a você.